Olha, eu quero entrar agora em um dos principais assuntos desta semana. Assunto que ainda vai dar muito o que falar. Eu vou chamar para participar comigo dessa reportagem meu amigo Jorge Wilson, xerife do consumidor. São 2 casos de violência contra a mulher dentro de ônibus, casos que estão causando revolta e indignação. E muita gente se pergunta por que uma pessoa presa por estupro foi solta. Jorge Wilson, vem cá, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde, Gotinho. Boa tarde a todos que nos assistem. Ô Jorge, esse assunto tá dando muito o que falar. Eu quero assistir a reportagem e eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Por quê? Ô Jorge, o homem sobe no ônibus, vê uma moça, tira pra fora, abre as calças, tá? Isso é um assédio, isso é um abuso. Vamos assistir a reportagem? Porque esse homem foi solto. Aí teve um outro caso, foi solto. O cara tá solto. Você vai entender por que ele tá solto e a revolta da população. E eu quero saber o que pensa Jorge Wilson, o nosso xerife do consumidor. Roda a reportagem que tá dando o que falar. A rápida liberação do homem, que havia sido detido em flagrante por estupro, deixou muita gente sem entender o que aconteceu. Ô, filho da mãe, quebrou. Eu acho que as mulheres têm que denunciar mesmo, acho que a gente tem que continuar fazendo barulho. Acho que não tem uma mulher, né, que não aconteceu algum caso de assédio. A decisão foi tecnicamente correta. Quando o juiz afirma que não houve constrangimento à vítima, ele se referia à ameaça ou coação, sempre presentes num caso de estupro. Mas ao classificar o episódio apenas como contravenção penal, o magistrado chamou a atenção também para o desequilíbrio entre as leis. A gente percebe que há um hiato nas leis penais, porque a tipificação do estupro, que é um crime mais grave, mas que tem essas discussões sobre a existência da violência, da grave ameaça, e a existência de uma contravenção penal, que é importunação ofensiva ao pudor, que nem é crime. Outro ponto é a reincidência. Diego Ferreira de Novaes, de 28 anos, já foi preso antes, pelo mesmo motivo. Em nome dele, existem 16 boletins de ocorrência registrados em São Paulo. Os casos se somam desde 2009. Só este ano foram 4 vezes. Sempre como ato obsceno e importunação ao pudor, infrações tidas como mais brandas. Neste trecho da lei, a multa para casos assim é fixada ainda na moeda da época, contos de réis. Diante da divulgação de mais casos de abuso nos últimos dias, não foi difícil encontrar quem tenha se forçado a mudar a rotina no transporte público. Tento ficar sempre com a minha bolsa apertada assim, ou dou um jeito sempre de ficar com o meu cotovelo, mas também se eu ver alguma coisa me incomodando, eu já falo, grito. Jorge Wilson, para mim, é um dos principais assuntos da semana. O homem entra no ônibus, abaixa as calças, se masturbou na frente da moça, e aí foi preso, fecharam a porta, o cobrador ainda não deixou ele ser linchado dentro do ônibus. Aí o cara vai preso, a polícia faz o trabalho dela, a polícia prende. Aí o juiz foi e soltou. Tá provocando uma revolta muito grande. Você que é jornalista, é advogado, conhece as leis. Por que esse cara foi solto? Tem outro caso também, foi solto, por quê? Gotino, simplesmente é revoltante. Eu quero dizer aqui, o juiz desse caso, ele interpretou a lei. É uma loucura, é estranho, é revoltante. A gente fica indignado, quer dizer, o cidadão, o trabalhador, o pai, a mãe, a filha, você que tem a sua irmã, sabe, você que tem a sua filha. Quer dizer, é um absurdo hoje o cidadão entrar no ônibus, entrar no metrô e ficar com medo, Gotino. Com medo. Só que nesse caso, nós temos que mudar o quê? É a legislação. A nossa lei está arcaica. O Código Penal de 1941 teve uma atualização agora em 2009 em relação ao crime de estupro também, mas continua arcaico. A lei é antiga. Dizer, é antiga, Gotino. 1941. Você veja a situação, a pessoa vai, inclusive, ejacula. É um absurdo, não tem nem o que dizer, Gotino. Quer dizer, Hoje você paga os seus... E tem mais um detalhe, né? Um detalhe mais importante. Somos consumidores dos serviços públicos, gente.
pagamos os nossos impostos e pagamos também as passagens de ônibus e de metrô. Nós temos que ter a segurança. Qual é a mulher hoje que entra no metrô e que entra no ônibus com tranquilidade, Gotino? Não tem. Não tem. Não tem. E a mulher tem que ser preservada. Totalmente preservada. A integridade dela totalmente preservada. Agora, esse homem que assediou essa moça, ele está solto. O juiz entendeu que ele não encostou nela, então a lei, como você disse, ela é antiga. E aí, o que tem que fazer? Então, tem que mudar. Na verdade, inclusive, eu vi essa matéria, estamos conversando com os representantes de Brasília. Tem que se unir para reformular a lei penal. Exatamente. Precisa reformular a lei penal, Gotino. Não dá mais para nós estarmos hoje, no ano de 2017, com um Código Penal de 1941, Gotino. Isso não dá. E a minha senhora que está assistindo agora, você moça, a gente assiste essa reportagem e fica revoltado. Só que o Jorge Wilson estava me contando que é mais frequente do que a gente imagina. E você sabe o que o juiz considerou no julgamento? Crime de menor potencial ofensivo. É contravenção penal, né? Contravenção penal. Com contravenção penal, justamente, Ô Jorge, e as mulheres sofrem, né? Tem mulher que chega no trabalho, nem percebe que o cara fez. Ela chega no trabalho e o pessoal fala assim, ó, sua roupa tá suja. Ela fala o quê? Foi no trem, foi no metrô. Isso acontece, tem que acabar, tem que ter leis mais severas. O Jorge está trazendo aqui a data da lei, 1941. Tem que mudar para preservar as mulheres. A mulher não pode ser vítima desse abuso. Inclusive o juiz julgou, interpretou a lei, a pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Quer dizer, você pratica um ato desse, que é um absurdo, né? E quantas vezes praticar vai ficar solto? E aí o que diz o seguinte, a polícia sempre diz, a gente prende e a legislação solta. O juiz tem que interpretar a lei, ele está ali para interpretar a lei de forma correta. Tem que mudar. Tem que mudar. Fica aqui comigo que eu tenho outros assuntos importantes para você comentar aqui com a gente também, tá bom? Esse é Jorge Wilson, xerife do consumidor.